Conversamos agora com o senador Márcio Bittar, que é o relator dessas duas PECs. Senador, já está conosco. Bom dia, senador. Bom dia, Patrícia, Sheila, parabéns, Clarissa. Você senador, recupera temas que, de fato, eu quero aqui afirmar que, de fato, são temas e assuntos que eu gostaria de apresentar, alguns até mais do que outros. A questão da desvinculação, eu venho dizendo há muito tempo. Ninguém discorda que a educação no Brasil vai de mal a pior. Esse é um diagnóstico que todo mundo concorda. Nós gastamos da nossa fortuna, o ano passado, 6,3% do PIB brasileiro. Portanto, estamos gastando mais da nossa fortuna, da nossa riqueza com educação do que a média de todos os países da Europa Ocidental. Estamos entre os 20 piores países do mundo em educação. Ora, a fórmula para chegar à educação, ao caos que chegou, de um lado, as corporações, porque não é prefeito, nem governador, nem presidente da República que comanda a educação. Quem comanda a educação no país são as corporações, então elas continuam intactas e com estabilidade no emprego, independente, inclusive, do resultado da educação, independente de qualquer resultado, de qualquer concurso, de qualquer constatação de que a coisa não vai bem. Você mantém essas mesmas categorias, essas mesmas pessoas comandando a educação. E, além de tudo, elas têm a estabilidade total no emprego, independente de qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, verba carimbada. Ora, se você mantém as regras que fizeram com a educação o que ela é hoje no Brasil, ela não vai mudar. Então, eu adoraria debater esse assunto com o Estado brasileiro, que paga essa despesa. Mas, como você disse, mais uma vez eu te parabenizo pela memória, por trazer, de fato, coisas que eu disse o ano passado. Mas, Clarissa, muito do que foi dito o ano passado me serviu de exemplo para que agora eu pudesse, inclusive pedindo desculpa a vocês da Band, muitas vezes eu não quis fazer uma entrevista para não ficar soltando mais algum assunto que muitas vezes, o ano passado me mostrou essa realidade, muitas vezes mais prejudica do que ajuda. Então, a partir desse ano, não tendo sido possível votar o ano passado, eu entendi que o meu papel, mais do que qualquer outro, dar minhas opiniões a respeito dos temas, das minhas convicções, era ser aquele, como relator do orçamento e de PECs importantes, aquele que apresente no Congresso Nacional aquilo que é possível. Então, como você disse, houve uma retirada de uma série de itens que eu posso apresentar até como iniciativa minha mesmo, depois que tudo isso passar, e vou fazer, como super salários, por exemplo. O Brasil tem uma lei que ninguém cumpre. E o poder que mais me chama a atenção por não cumprir é o Poder Judiciário, que é aquele que mais tem que zelar pela lei do país. Bom, mas vamos apresentar o possível. O que é o possível? Como você mesmo mencionou, o possível é você apresentar a solução para milhões de brasileiros, pais e mães de família, que precisam comer e não têm renda. Eu dizia que era importante que nós virássemos o ano com isso resolvido, para dar um pouco de tranquilidade a essas famílias. Infelizmente não foi possível, mas ao mesmo tempo recuperar alguma coisa do pacote de austeridade fiscal. Então, o que é possível será apresentado ainda hoje por mim ao presidente do Senado, e o calendário prevê que na quinta-feira da semana que vem a gente vote no Senado da República. E é isso, você vai manter o rigor fiscal, dizendo que quando municípios, estados e a União ultrapassarem 95% das despesas correntes líquidas, ou seja, quando a farra, o dinheiro público for tão grande que chegar a 95%, trava a despesa. Porque hoje o que acontece é que uma prefeitura estoura o orçamento, o governo do estado estoura o orçamento, a União também estoura, e chama a sociedade para pagar a conta. Daí responsabilidade que não é dela, é do poder público. Então, o que ela basicamente diz é isso: você estourou o teu orçamento, a prefeitura, ou as prefeituras, o Estado, ou os governos estaduais e a União, pode acionar, a partir do Conselho da República, pode acionar essa cláusula que estará na Constituição brasileira, e automaticamente você trava as despesas. É o que é possível. E acho que na bagunça que é a conta pública no Brasil, acho que já é um bom avanço. Senador, objetivamente, o senhor deve defender o que exatamente em relação ao auxílio emergencial? Número de parcelas, esse valor, fica em quanto na avaliação do senhor? Eu sei que essa é uma discussão complexa,
Mas o tempo é muito curto para a aprovação desse projeto, não é? Haverá tempo para isso, para uma discussão que é tão complexa? A gente fala disso desde o ano passado e até agora não está clara a resposta de onde virá esse dinheiro, não, senador? Olha, o dinheiro não há milagre, né? Como diz um velho conhecido meu, o dinheiro não dá em árvore. Então o Brasil vai se endividar mais. Agora, é justificável que o Brasil se endivide mais, o poder público se endivide mais para atender essas pessoas? Sim, o mundo inteiro está fazendo isso. Não somos só nós, não há outra maneira. Então, vai sair da dívida pública, nós vamos aumentar a dívida pública para atender milhões de brasileiros. O auxílio deve ser, eu não quero ainda precisar, porque estamos ainda ultimando isso com a equipe econômica, mas deve ser prorrogado por mais ou menos 4 meses, a preço mais ou menos de R$250. É pouco para quem ganha R$10 mil, mas é muito para quem nada ganha, para quem não tem como fazer a feira, não tem como pagar um compromisso no supermercado da esquina ao final de um mês. Então, é o possível. E isso, é endividamento público. Nós já fizemos isso ano passado, temos que continuar fazendo. E é por isso que eu sempre concordei com o ministro Paulo Guedes que era fundamental, ao apresentarmos essa despesa, que não há como fugir dela, não tem outra fórmula, não tem figa que resolva o problema, tem que arrumar dinheiro público mesmo, mas ao mesmo tempo apresentar alguma coisa desse pacote de austeridade fiscal para dar um sinal completo. Quer dizer, o governo brasileiro com o Congresso Nacional compreendem que é preciso manter a ajuda a pais e mães de família que não têm de onde tirar agora nesse momento, ao mesmo tempo sinalizando com a retomada da agenda para a qual o presidente foi eleito em 2018. E aí, quando o senhor fala, retomar a agenda de reformas. O que vai ser priorizado nesse momento, além da retomada do auxílio emergencial? E aí eu já te pergunto também, senador, para quando isso pode ser previsto? A retomada do auxílio emergencial, quando a gente fala aí do mês de janeiro, 2 milhões de brasileiros entraram na extrema pobreza por falta das parcelas do auxílio emergencial. Qual que é o cronograma que as pessoas podem trabalhar a partir de agora ou esperar para terem esse dinheiro, para contar com essa ajuda diante dessa indecisão, essa dificuldade de avanço dessa pauta no Congresso, senador? Bom, entendendo a sua pergunta, dizer o seguinte, que o que é possível é que a gente, ao criar essa despesa, a ideia é que a gente resolva isso ainda esse mês de fevereiro, para que o governo possa já pagar a primeira parcela já no final desse mês. Claro que o Congresso Nacional é sensível a isso. Como eu disse, eu queria e dizia, queria que a gente resolvesse o problema antes do final do ano passado, para dar tranquilidade, mas não foi possível. Infelizmente, parece que foi necessária a circunstância da vida. A gente acaba tendo que se compreender, aceitar. Parece que foi preciso janeiro chegar, o final de janeiro, com milhões de brasileiros sem ter do que viver, como você disse, mais de 2 milhões desceram para a extrema pobreza, para todo mundo. Alguém aqui, acolá, que estava resistindo, ou que queria, mas queria só de uma forma, enfim, o consenso que não foi criado, a necessidade e a urgência fez com que fosse criado agora. Ao mesmo tempo que você aprova esse ajuste fiscal. Quer dizer, fundamentalmente, não é pouca coisa. Se você levar em conta que prefeituras pelo Brasil afora, governos do Estado e a União, estoura a conta pública irresponsavelmente, e aí ao estourar chama a sociedade para pagar por ela, e que aprovado essa PEC emergencial, voltando ao auxílio emergencial, e ao mesmo tempo dizendo que estourado o orçamento público ele vai ter que pagar e trava as despesas, não é pouca coisa. Claro que eu gostaria de estar apresentando outros itens tantos. Preservamos, por exemplo, também não é pouca coisa, fazer com que as câmaras municipais do Brasil inteiro, no seu percentual possível de repasse do executivo para as câmaras municipais, daquilo que pode gastar com o pessoal, seja incluído também o inativo, porque as câmaras do Brasil inteiro hoje recebem o seu 12º e ele só conta para o ativo. Na hora que ele se aposenta, ele vai ou para a Previdência do município ou para o INSS, portanto, outros vão pagar por aquilo que ele aproveitou. E a ideia é que na quinta-feira a gente possa votar em 2 turnos. Claro que tem que ter acordo, mas é um tema muito sensível, para que na outra semana, a última de fevereiro, seja aprovado na Câmara Municipal. É muito significativo dizer que essa costura foi feita pelo presidente Arthur Lira, pelo presidente Pacheco,
e pelo ministro da Casa Civil, o Ramos, e o ministro Paulo Guedes. Quer dizer, então estão representados nessa concertação o chefe do Poder Executivo, os 2 presidentes da Câmara e do Senado e o ministro Paulo Guedes. Então, a chance de terminarmos esse assunto ainda no mês de fevereiro é bastante grande, porque há um consenso em torno do tema. Clarissa. Agora, senadora, a gente acompanhou tão de perto tantas tentativas do senhor de apresentar uma proposta robusta para essa PEC, e a gente sabe que, embora houvesse questões de articulação política envolvidas, existiram também discussões sobre o impacto eleitoral que algumas dessas medidas poderiam ter sobre o presidente Jair Bolsonaro. Quando a gente conversava nos bastidores, era muito comum dizerem, olha, não dá para mexer no abono salarial, não adianta, vai tirar foto aqui, vai dar um voto aqui, vai tirar ali. Essa questão das eleições de 2022 está sempre rondando essa discussão do auxílio emergencial. Eu queria primeiro que o senhor fizesse uma avaliação sobre se existe esse impacto nesse momento, se isso dificulta o avanço de propostas mais complexas, mais duras em termos de ajuste fiscal. E segundo, como o senhor citou todos esses articuladores aí, esses personagens como peças fundamentais desse acordo, se o senhor responsabiliza o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo fato de outras propostas não terem avançado. Começando pelo final, Clarice, eu acho que o Rodrigo deu uma contribuição importante para uma reforma fundamental para o país, que foi a reforma da Previdência, e eu disse isso no dia que a reforma chegou ao Senado. Eu estava esperando aquele momento para fazer um reconhecimento público à importância dele. E eu lembro até hoje o que eu mencionei. Eu mencionei que mesmo em momentos em que o chefe do Poder Executivo e o Rodrigo Maia se chocaram, e a gente assistiu isso pela mídia, através de vocês, mesmo assim ele dava um passo atrás e se manteve firme na condução importantíssima que culminou com a aprovação da maior reforma previdenciária do mundo democrático de que se tem notícia nos últimos tempos. Mas eu acho que no final do mandato houve alguma incompreensão e trouxe, sim, acho que algum prejuízo para o país. Geralmente, quando você tem problemas de relacionamento entre os chefes dos poderes, o país acaba pagando. Agora, como dizia Winston Churchill, a democracia tem um monte de problemas, é um sistema falho pra caramba, porque depende do humor, do sentimento. Aí você elege alguém em véspera de eleição, muda todo por conta de uma situação de campanha, que depois passa, ninguém mais lembra daquilo e tal. Só que ele só não é pior do que todos os outros que já se inventaram. Então, são seres humanos. Então, eu acho que sim, no final, essa confusão em que o Rodrigo Maia foi um ator, acabou tisnando um pouco o bem que ele fez ao país, e isso prejudicou um pouco a aprovação de outras medidas que já poderiam ter sido aprovadas. Agora, Clarice, eu não vou negar a você, até porque seria ridículo, que todo parlamentar, prefeito, governador, deputado, vereador, senador, presidente, governador, pense em eleição. E quem está nos prestigiando com a audiência vai compreender. Você tem eleição, é claro que quem está nesse mundo, nessa vida, pensa nela. Por exemplo, é muito difícil você ter um parlamentar que não se impressiona com o peso das corporações. É muito difícil. Eu, por exemplo, eu tenho irmãs que são professoras universitárias. Você imagina, eu já recebi ligação de irmã minha, que eu tenho o maior carinho, o maior amor, que me ajudou na vida, minha irmã mais velha, professora da Federal, está no mais alto grau, que questionava para que eu tomasse cuidado ao defender com tanta clareza e força o que eu defendo, que eu continuo dizendo. Essa vinculação de orçamento, como é no Brasil, só tem aqui. Não tem em canto nenhum do planeta. Mas não é fácil. Por exemplo, eu defendia até a possibilidade, ao estourar as contas públicas, de que a prefeitura ou o governo do estado pudesse, sim, reduzir carga horária e salário. Porque é você colocar responsabilidade naqueles que estouraram a conta pública. Muitas vezes é comum sindicatos brigarem por certos privilégios que eles sabem que não tem orçamento para isso. Mas ele não quer saber. Ele vai brigando por aquilo e estoura a conta, aí chama. Vamos lembrar que mais de 200 milhões de brasileiros não são servidores. Quer dizer, e eles sustentam a máquina pública. A máquina pública não pode engolir o país, como acabou acontecendo. É só pegar o orçamento, que eu sou o relator. Quer dizer, 96% do orçamento está engessado. E quase tudo do que o país produz é para pagar dívida pública,
causada em quase sua totalidade pelo aumento da máquina pública, e o inativo e o ativo. Quer dizer, sobrou o que para o país? Quer dizer, as pessoas que não são servidores públicos, que não tem nada com essa história. Então, mas ela tem peso. Você tem representantes das corporações 24 horas aqui em Brasília, batendo nos gabinetes, falando com parlamentares, com senadores. Muitos ajudam em campanhas eleitorais. Então, eu falar para você que muito do que eu queria ver apresentado agora não está, e que isso não tem o peso das corporações, você não acreditaria na minha resposta e ela, de fato, não seria verdadeira. Senador, a gente já está com um tempo bastante estourado. Eu quero agradecer demais aqui a entrevista. Nós certamente teremos novas oportunidades aqui de conversar. Muito obrigada. Obrigada, Clarissa, também aqui pela participação. A gente conversou com o senador Márcio Bittar. Obrigada e um bom dia, senador. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada, senador.